Olá, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre o nosso coração e sobre as palavras. O nosso coração, ele funciona como uma terra e muitas vezes as mensagens que nós escutamos funcionam como sementes. Olha que interessante essa relação: terra, sementes, palavra e coração. Então o nosso coração, ele é como uma terra. E as palavras e as mensagens que nós escutamos são como sementes. Muitas vezes as pessoas escutam, vários sermões, várias mensagens, buscam, informações, mas não tem resultado. Consomem muito conteúdo, tá? Consomem conteúdos diariamente, seja conteúdo de crescimento, desenvolvimento, consomem uma infinidade de conteúdos, mas não conseguem ter resultados. E o porquê? Isso acontece porque realmente essa mensagem não foi adentrada, não adentrou, dentro do coração. E assim como uma semente, para que ela possa adentrar, germinar, criar raízes, dar frutos, para que uma semente consiga ter o seu processo de desenvolvimento, a terra precisa de estar preparada antes. Então, para que uma árvore, consiga alcançar o seu estágio máximo de reproduzir aí, de dar frutos, o seu ápice, para que isso ocorra, a terra precisa primeiramente estar preparada, permitir que essa semente, adentre, e faça esse processo natural. E assim também é com as palavras que nós escutamos. Para que essas palavras venham ter efeitos, venham ter resultados, o nosso coração precisa estar preparado para elas. Então, a primeira coisa, quando você escutar uma mensagem, quando a gente escuta uma mensagem, a primeira coisa que a gente tem que fazer é deixar o coração aberto. Para quê? Para que essa palavra venha adentrar, venha primeiramente entrar dentro do coração. Por quê? Porque a semente, se a terra estiver seca e dura, a semente ela não consegue entrar. Você pode jogar um monte de sementes, mas ela nunca vai adentrar na terra se a terra não estiver preparada, se a terra não estiver úmida, se não fizer uma abertura para que essa semente seja colocada. E assim também é o nosso coração. Então, quando a gente escuta uma mensagem, seja uma mensagem positiva, uma mensagem de edificação, a gente tem que abrir o coração, permitir primeiramente que essa palavra entre. Então, é o primeiro passo. Segundo passo, a gente tem que cuidar dessa palavra. Para quê? Para que ela encontre um ambiente adequado para o desenvolvimento. É igual a semente. Quando a semente ela é colocada dentro da terra, precisa de ter o quê? Uma terra adequada para receber essa semente. Uma terra úmida, uma terra trabalhada, uma terra muitas vezes com minerais, uma terra que vai permitir com que a semente crie raízes, que ela se desenvolva um ambiente adequado. Então, quando a gente escuta uma mensagem, seja o sermão de domingo na igreja, seja uma mensagem através do YouTube, a gente precisa ter um coração aberto. A gente precisa de ter fé, trabalhar esse coração para que essa palavra que nós estamos escutando venha crescer, venha criar raízes. Então, primeiramente a gente permite, depois a gente começa a trabalhar. E como que a gente começa a trabalhar a palavra? Através da meditação. Todos os dias nós precisamos meditar naquilo que nós escutamos. Não é simplesmente, eu vou escutar o sermão de domingo e na segunda-feira não lembro o que o pastor falou, não lembro a mensagem que eu escutei, não lembro do livro do audiolivro que eu escutei, não lembro do livro que eu li. Então você precisa de meditar, voltar àquilo, voltar naquele tema, meditar sobre aquilo, reler, escutar novamente. Para quê? Para que ela consiga se adequar ao ambiente, ou seja, para que os seus ouvidos fiquem acostumados com aquilo. Você vai escutar uma vez, vai escutar outra vez,
E com a repetição, aquilo começa a ficar algo normal, algo do seu dia a dia, não é algo estranho, né? Então você precisa de reler, relembrar, meditar sobre a palavra que você permitiu que entrasse no seu coração. Então você primeiro precisa de permitir que ela entre, depois você precisa de ficar aí meditando, trabalhando nisso, certo? E aí, conforme você vai meditando, essa palavra, a semente, ela começa a criar raízes, porque você trabalhou o solo, você permitiu que você se abriu, permitiu que ela adentrasse e depois você ficou cultivando, ou seja, aguando dia a dia para que ela criasse raízes para ela começar a crescer. Nesse estágio é o estágio da prática. Então você escutou o sermão de domingo. Aí o sermão de domingo falou sobre perdão. Então você precisa de colocar em prática. Então primeiro você permitiu que a palavra adentrasse no seu coração. Depois você meditou sobre o perdão. Você meditou sobre a palavra que você escutou. Pode ser um livro que você esteja vendo. Você meditou sobre aquele assunto. E aí você começa a praticar. A palavra falou sobre perdão. Quem eu preciso de perdoar? Quem eu preciso de liberar o perdão? Né? Porque você pode tanto perdoar ou você pode liberar o perdão, pode pedir perdão. E aí você vai colocar em prática. Quando você coloca em prática a palavra, ela vai virar um hábito. Então você vai deixar ela crescer. Você vai fazer daquela palavra se tornar você. Você vai ser aquela palavra. Você vai se tornar essa pessoa que perdoa, que libera o perdão, né? Que se arrepende. Porque você meditou naquilo e você começou a praticar aquilo. Aquilo começou a se envolver com você e se tornar um só com você. Você começa a se tornar essa pessoa. Agora você já não é mais apenas ouvinte. Você é praticante. E quando você se torna um praticante, você se torna aquilo que você pratica, porque você está praticando diariamente. Aquilo não é apenas um assunto, aquilo faz parte de você, vai se tornar você, vai fazer parte do seu caráter. Eu vou dar um exemplo. Se você começa você começa a buscar sobre assunto de organização. Eu quero aprender sobre organização. Aí eu escutei algo relacionado a isso, ou ler um livro relacionado a isso. Você precisa de permitir com que esse assunto adentre no seu coração. Depois, você precisa de meditar sobre isso, porque você tem um objetivo final, que é se tornar uma pessoa organizada, certo? E aí você começa a meditar sobre o assunto de organização. Mas, para que você realmente se torne uma pessoa organizada, você precisa de quê? De praticar. E aí, quando você começa a colocar em prática, você começa a se transformar em uma pessoa organizada. Porque agora você só não é mais aprendiz, não é só ouvinte. Você já se tornou uma pessoa organizada. Aquilo já faz parte de quem você é. Porque você está praticando. Só que não para por aí, porque esse não é o ápice. O ápice não é apenas quando nós praticamos, quando o assunto se torna bom para nós, se torna útil para nós. Porque muitas pessoas se enganam, acham que, ok, agora eu sou uma pessoa organizada e acabou. Não, o ápice é quando você gera frutos. Então, uma árvore, primeiro, o solo tem que estar preparado para receber a semente. A semente cai na terra, no solo. Esse solo foi preparado. Essa semente começa a germinar, começa a criar raízes ali. Por quê? Porque está sendo cuidada, aguada, né? Está recebendo a água, está recebendo o sol e aí ela começa a crescer. Ela começou a crescer, ela pegou força, vigor, se tornou uma árvore. Acabou por aí? O ápice é quando ela gera frutos. E esses frutos não são para o benefício da própria árvore. Os frutos são em benefícios do outro, do próximo. E assim também somos nós. Então, quando que a gente atinge o nosso ápice daquilo que nós desejamos? Quando a gente passa a gerar frutos. Então, vamos voltar ao exemplo da organização. Qual vai ser o ápice? O ápice é quando você se torna uma pessoa organizada pela prática, pelo hábito, e aí
você com o seu exemplo, você vai conseguir ajudar outras pessoas, ou até mesmo alguém vai chegar em você, poxa, olha, eu vi como que você foi transformada, como que você se desenvolveu, como você se tornou uma pessoa organizada. Você poderia me ajudar? E aí você passa a ajudar. E aí quando você passa a ajudar, esses são os frutos. Esse é o ápice, é o resultado. Quando você passa a ensinar, a ajudar, a ser um exemplo. Porque muitas vezes nós ajudamos outra pessoa sendo exemplo também. Não é apenas, eu vou ser agora uma professora e vou sair ensinando. Não é sobre isso. É sobre você ser de fato e com isso também ajudar a outros. Talvez em silêncio, né? Não necessariamente verbalizando, né? Falando. Então o ápice é o fruto. Então, quando você vai falar assim, poxa, agora eu cheguei no ápice da organização, agora eu tô... É quando você passa a ajudar a outras pessoas, quando vem os frutos. Interessante, não é verdade? Por isso que muitas pessoas falam assim, nossa, mas eu consumo um monte de conteúdo e parece que eu não aprendo nada. Eu consumo um monte de conteúdo, mas parece que não faz efeito. É porque você não está seguindo as regras, né, que é um processo natural para chegar nos frutos. Às vezes você parou aí, em algum estágio antes do ápice, antes dos frutos. Então, para quê? Não é apenas escutar, não é apenas ouvinte, mas praticante. Então, mas a primeira coisa é abre o coração, permita que a palavra entre. Depois, né, prepara o ambiente. Medite naquilo que você escutou, medite naquilo que você está consumindo, está lendo livro, faça meditação, faça resumos, entenda aquilo que você está consumindo, ok? Entendeu? Passou nessa parte de entender, aquilo vai começar a crescer e aí você vai começar o quê? A praticar, vai colocar em prática aquilo que você está aprendendo, entendeu? A partir do momento que você já preparou o ambiente, que você deixou adentrar, que você já meditou sobre o assunto, agora você precisa de praticar. Isso precisa se tornar um hábito. E depois de se tornar um hábito, tirou proveito? Trouxe benefício próprio? Opa, falta o último estágio. O último estágio são os frutos. É a última parte que é abençoar, né? Abençoar o seu próximo com esse resultado. Eu espero que vocês tenham gostado desse assunto. Se ficou alguma dúvida com relação a esse assunto, pode me escrever, que eu vou ter o maior prazer em respondê-lo. Mas também eu quero saber se você gostou. Se você gostou, coloca aqui, escreva nos comentários, tá certo? Que eu vou ficar muito feliz em ler. Ó, um grande beijo e um super abraço. Até mais!